Olá para você que esperou ansiosamente por todo esse tempo, né? Porque eu divulguei lá atrás, ainda no final do mês de março, sobre o debate que teríamos aqui, né? Sobre o tema aborto, né? A descriminalização do aborto. E hoje eu trouxe dois lados, né? Antagônicos e que vão estar aqui comigo discutindo esse assunto. De um lado aqui eu tenho a Thaisa, que é conselheira de saúde em Jundiaí e conservadora e que vai estar defendendo a não descriminalização do aborto. E de outro lado eu tenho a Mariana Janeiro, que é especialista em comunicação, filosofia e semiótica, internacionalista, secretária nacional do Partido dos Trabalhadores, vice-presidente do Conselho Municipal de Política para as Mulheres e secretária do Subcomitê da Juventude da Sociedade Civil Organizada da ONU. Isso. Então, tive que dar uma olhada aqui, né? Enfim, eu quero, desde já, deixar claro que o foco aqui é a gente discutir a questão da não descriminalização do aborto ou da descriminalização, né, do aborto e não ter um embate político. Esse não é o objetivo, né? E creio que teremos um bate-papo civilizado e respeitoso, né? E vou deixar livre por enquanto, né? Não vou, por enquanto, determinar um tempo, mas se for necessário, a gente vai começar a fazer isso, se eu perceber que caso seja necessário. Para começar, bem-vindas, Mariana e Thaisa. Muito obrigada por terem aceito estar comigo aqui hoje, né? E, para começar, eu queria falar um pouco sobre o meu posicionamento, porque eu sou uma pessoa que, apesar das pessoas que me seguem já há muito tempo e ver que eu tenho, né, um podcast, Pode Causar, sou uma mulher que tem um sexy shop em Jundiaí, então eu não sou uma pessoa da linha conservadora, né? Mas quando a gente chega nesse tema aborto, eu travo, né? Eu tenho um histórico de vida que me levou a crescer sendo totalmente contra o aborto, por questão de... A minha mãe, mãe solteira, morava com os meus avós, e assim que descobriu a gravidez, a decisão dela, não vou ter, vou abortar. E isso foi me passado a vida inteira. E ela não abortou porque a minha avó não deixou. Não, Dete, não aborta porque eu te ajudo. Vai que essa criança dá a volta por cima na vida e a gente vai tentar e vai... E eu cresci, eu acredito, eu sou muito grata pela minha vida, né? Eu acredito que eu dei certo. E isso foi uma coisa inquestionável para mim até eu ter idade para entrar numa faculdade de psicologia e ver que a questão não era mais sobre mim, Aline, que é uma questão de saúde pública e que é uma questão que... Porque até então eu pensava assim, ser a favor do aborto ou do não aborto. E hoje eu não entendo mais como uma questão de ser contra. Isso eu nunca vou ser a favor, a questão do aborto em si, mas de repensar a questão da criminalização ou não criminalização da mulher que decide por abortar. Então, diante de um pouco desse meu histórico de vida, eu vou propor aqui uma simulação, né? Vamos supor que a gente está diante aqui de uma grande votação pública e que vai decidir o futuro do país. Essa votação deu empate. E o meu voto vai decidir o futuro das mulheres aí, o futuro da questão da criminalização ou não criminalização do aborto no Brasil. Eu vou começar direcionando a pergunta para você. O porquê que você me convenceria de o meu voto ser a favor da não descriminalização do aborto?
Bom, Aline, Mariana, é um prazer estar aqui hoje para falar de um tema tão necessário, porque como mulher, mãe, representante da sociedade civil, junto na construção da saúde pública do município, é importante a gente buscar trazer informações, porque infelizmente na sociedade é o que está faltando, é o acesso à informação útil. Hoje há uma polarização do que pode e não pode, é o meu corpo. Só que a gente precisa entender minimamente sobre Constituição, Direito Penal, Código Civil, do que é tipificado nele, para a gente conseguir construir uma ideia, discutir, dissertar sobre ela e mostrar os prós e contras do assunto. Né? Vamos lá. Sem fazer um paralelo religioso, não. Sou uma conservadora cristã, mãe, praticante da minha fé, mas a questão é a vida. Lembrando que eu sou mulher, não escolhi nascer mulher. Foi uma força da natureza que decidiu que assim eu fosse concebida. E a minha vida nunca pertenceu à minha mãe. A informação, ela se faz muito necessária para a gente discutir sobre o tema. Primeiro passo é entender minimamente um pouco de Constituição, do Código Civil, do Código Penal, aquilo que é tipificado em lei no Brasil. E só um detalhe, o aborto, ele é legalizado. O aborto no Brasil, ele é legalizado. Está previsto no Código Penal. Tem os artigos 124 até o 128, se não me salvo engano, que fala dos critérios que são adotados hoje no Brasil. Exemplo, quando há risco de vida, a mulher, a mãe. Quando há uma gestação tubária fora do espaço uterino, que pode vir a comprometer a vida desta mulher. Então, o Código Penal ele tipifica e autoriza o ato médico. Quando, por exemplo, uma criança, um menor de idade ou um vulnerável intelectual, ele sofre essa violência do estupro, ele pode sofrer a intervenção, desde que um menor de idade que tenha a sua vida exposta a um risco de levar uma gestação adiante, ou de uma pessoa, PCD, com dificuldade de desenvolvimento mental, o seu tutor legal, ele pode autorizar a intervenção dessa gestação. Porém, o que não pode ser levado à frente é o discurso de é o meu filho. Não, ele é uma vida independente. Ele é uma vida ao qual não cabe a mim decidir se vai viver ou morrer. Senão a gente poderia legalizar a pena de morte no Brasil e ver no que vai dar. Só que tem uma diferença. Legalizando a pena de morte, existe todo um processo de apuração de dados, de prova, que serão discutidas em provavelmente 3 instâncias federativas do Poder Judiciário. Mas e o inocente? Que tem também o direito do nascituro, né? Que, vamos lá, sou gestante, não importa quantas semanas, descobri uma gestação e vou procurar atendimento médico para fazer o meu pré-natal. Esse bebê, essa vida, ele já é um indivíduo com direitos. O direito à existência. O direito de se desenvolver como uma vida humana dentro de um ventre de uma outra pessoa. Então, é uma discussão sensível e o que precisa de informação? As mulheres entenderem como que a saúde pública funciona, como que ela pode ser absurdamente colapsada com a descriminalização. Não é a legalização do aborto, tá? O aborto ele já é legalizado. É a descriminalização. O que significa isso? Você afrouxar um crime. Você autorizar a matança em massas de inocentes. De indivíduos que têm a garantia legal da existência, o direito à vida, e você ainda imputar a obrigação de qualquer cidadão contrário a pagar imposto sobre isso, para garantir que uma mulher que simplesmente decidiu, eu não quero essa vida, não escolhi, ou foi uma consequência de um ato irresponsável, e não quero mais aqui. Então eu quero que morra, que seja interrompido o desenvolvimento dessa criança, ela não tem o direito à defesa, nem direito à escolha, porque é o meu corpo e são as minhas regras. Eu vou, então, interromper para a gente dar sequência aí à réplica da Mariana.
Bom, primeiro agradecer, né, o convite, saudar a Thaís e você. E dentro do poder de síntese que eu vou tentar fazer aqui para te responder, é tudo dentro de uma perspectiva de saúde pública e de direitos humanos, né? Eu também já fui delegada, né, quando houve a Conferência de Saúde Estadual da Mulher, então fui delegada, e eu ainda sou delegada de Política para a Mulher Nacional, porque a gente ainda não teve o próximo, então eu sou delegada desde 2015. Faz tempo, tô ficando velha. Então, assim, então dentro dessa perspectiva de política pública e dentro da perspectiva de direitos humanos, eu falo de um lugar onde eu tenho, infelizmente, muita experiência de campo, muito histórico de trabalho com isso, muito acúmulo de estudos sobre isso, em todas as instâncias que eu já passei dentro da política estadual e da política nacional. Mas eu acho que antes da gente falar sobre o que a gente quer falar, a gente precisa conceitualizar o que é o aborto. A gente fala muito de fazer aborto e contra e a favor, mas o que é o aborto? O aborto é a interrupção de uma gestação com a extração ou a expulsão de um feto até as 22 semanas de gestação. Dentro do preceito da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o aborto é isso. Todas as outras questões romantizáveis sobre isso vai do que a gente acredita, do que a gente sente ou não. Mas dentro de uma nota técnica, se fosse para conceituar uma nota técnica para te convencer, o aborto é isso. É a interrupção até as 22 semanas de gestação com a expulsão ou a extração de um feto. E aqui eu trato feto porque quando a Thaisa traz a concepção da vida, ela traz dentro de um campo que é da fé, da concepção religiosa do que é uma vida, e que eu nasci e fui criada dentro dessa concepção. Mas acontece que não há consenso entre os organismos internacionais de quando começa ou termina uma vida. Absolutamente não há consenso, mas há um esforço muito grande de chegar nesse consenso, porque a gente quer saber quando é que de fato começa. Dogmaticamente, começa na concepção. Eu fui criada dessa forma, que começa na concepção, mas cientificamente, para que a gente consiga pautar diretrizes internacionais e políticas públicas dentro do país, não há consenso aonde começa a vida. A gente tem as preliminares que datam até as 22, 20, 23 semanas, fica sempre nesse, né? Mas é isso, não há consenso aonde começa a vida. Mas a gente tem certeza de uma vida da mulher. Eu posso fazer um adendo? Eu não te interrompi. Ai, desculpa. Não, a ideia não era interromper, não era assim delicada. Pode continuar. Não, em delicadeza alguma, é só para eu não quebrar o raciocínio. A gente tem certeza de uma vida absoluta, que é a da mulher que está gestante. Então, partindo deste princípio de que nós temos certeza de uma vida, tanto a OMS, quanto a ONU, assim como diversos outros organismos internacionais, pautam a discussão do aborto tecnicamente, cientificamente, a partir daquilo que nós temos certeza. Nós temos certeza que ali tem uma vida carregando um feto. Se esse feto é uma vida ou não, a gente não pode mensurar isso. Ainda não podemos mensurar isso técnica e cientificamente. Então, partindo desse pressuposto, em 2022, a OMS tem um documento novo, um documento super robusto, com uma postura muito técnica sobre o aborto. E dentro desse documento são informados dados internacionais, que é a partir daí que a gente faz a discussão. Então, veja, 6 a cada 10 gravidezes indesejadas têm o aborto como fim. Então, 10 mulheres que descobrem uma gravidez indesejada no mundo inteiro, a cada 10 mulheres, 6 abortam. E no mundo inteiro, a cada 10 mulheres de gravidezes em geral, planejadas ou não, 3 abortam. Não é um número pequeno. Isso você fala de modo natural, uma interrupção natural. Interrupção natural. Tá. Interrupção natural. Então não é um número pequeno. Então a gente tem uma constatação. Ah, não, desculpa, eu falo de abortos.
Provocado. Interrupção não natural, desculpa. Interrupção voluntária. Então, não é um número pequeno. A gente tem um fato constatado. Você está querendo dizer, então, que criminalizando ou descriminalizando o aborto vai acontecer de qualquer jeito? O que eu quero dizer é que o aborto ele é um evento comum na vida reprodutiva das mulheres. O natural. Não, o aborto... Provocado. É que eu não tô tratando de aborto natural, tô tratando de aborto provocado. Ele é um evento natural no modo de vida das mulheres. Ele é um evento que acontece. Ele é um fato. A gente gostando ou não, apoiando ou não, ele acontece. Ele é um fato constatado. O aborto voluntário, provocado, ele é um evento natural da ordem de que acontece na vida reprodutiva das mulheres. Ponto. Isso é um fato. Isso é uma realidade que ela impera sobre as nossas vontades. Isso é um fato. E 45% desses abortos voluntários, eles são provocados de forma insegura. No mundo inteiro. Isso é o dado internacional. Então, o que a Organização Mundial da Saúde recomenda em primeira instância nesse documento de 2022 é a necessidade de descriminalizar o aborto. Por uma série de fatores. Mas não só para as mulheres que vão fazer o procedimento do aborto, mas também para os profissionais. Porque a gente fala muito da relação da mulher com o feto, e a gente esquece que tem um profissional que precisa operar isso. E que ele também é criminalizado. Então, a descriminalização que a OMS recomenda aos países é tanto das mulheres quanto dos profissionais que vão, enfim, fazer essa prática. E uma das justificativas interessantíssimas que a OMS traz nesse documento é que a descriminalização serve também para retirar a suspeita sobre as mulheres que, aí sim, sofrem os abortos espontâneos. Porque não são raros os casos das mulheres que chegam no serviço público com o aborto espontâneo e não conseguem tratamento adequado porque há suspeita de que ela possa ter provocado o aborto. E esse é um dado que absolutamente ninguém comenta. Da quantidade de mulheres que, infelizmente, passam por uma situação de aborto espontâneo e que não conseguem um tratamento humanizado, tão pouco eficaz, tão pouco rápido, para uma situação em que elas precisam tanto quanto aquelas que provocaram o aborto. E a importância da descriminalização é que essas mulheres que provocam o aborto de forma voluntária sejam vistas não como criminosas, mas como pacientes dignas de serem usuárias de uma saúde pública, universal e direta. A gente tem que tirar do bojo de criminosa, porque a gente está falando sobre criminalizar mulheres em uma situação extrema de vulnerabilidade para tratá-las como pacientes de um sistema que aqui no Brasil é um sistema único, universal, direto e laico de saúde. A criminalização impede isso. E não vai ser o aborto o vilão do colapso do SUS. O SUS está colapsado por N motivos. Por má gestão, pela uma compilação de OSCs que se inserem dentro do sistema. Você é conselheira, você sabe a problemática que é a OSC. Por uma série de incapacidades de gestão dentro do aparelho de saúde. Não será o aborto que vai causar o aborto seguro e gratuito, que causará um colapso na saúde pública brasileira. Até porque gasta-se mais fazendo curetagem, fazendo procedimentos de atendimento desses abortos incompletos realizados clandestinamente do que se fosse realizado um procedimento de aborto seguro dentro dos parâmetros preconizados pela OMS para os organismos públicos. Então, há também uma discrepância de valores. Gasta-se muito com internação, com antibióticos, com curetagem, com equipe médica, com atendimento. Gasta-se muito mais do que se gastaria dentro do que seria o ideal
para um processo de aborto seguro, que é o atendimento psicossocial, previamente, para conversar com aquela mulher, acolher aquela mulher, os medicamentos, se for medicamentoso, a extração, se for necessária a extração, e depois o procedimento pós o aborto, que também é de acolhimento, é psicossocial, mas é também dentro da unidade de saúde. Então, se eu tivesse que começar a introduzir o assunto com você, eu introduziria dessa forma, porque apesar de tudo, da gente gostar ou não, ser contra ou não, e aqui eu digo que nós temos 3 pessoas contra o aborto. Ninguém é a favor da prática do aborto. Isso, tudo bem, quem é muito sádico pode até ser a favor. Sim. Mas não, absolutamente, eu acho que não é o caso de ninguém que está aqui. O sadismo não é o caso. Mas a gente tem uma... O ponto que eu entendi é que criminalizando ou não, isso vai continuar. É um dado que vai continuar. Não é que vai continuar. Ele existe. Ele absolutamente existe. Ele existe. E isso porque nós temos dados que são subnotificados. As mulheres não conseguem acesso à rede de saúde justamente porque têm medo de serem delatadas. Porque tem é medo crime. de não receberem. Porque a interrupção ela é crime. Só que tem um detalhe. Vou passar para ela agora. O Código Civil, no seu artigo 2º, ele fala, eu até anotei para não esquecer, ele fala da personalidade civil do indivíduo, que não começa somente no nascimento. Ele fala também que vai além, com salvo a concepção. Você sabia, Mariana, que uma criança, um feto, como você mesma disse, ele, às 6 semanas, ele já tem um sistema neural montado? Sim. É uma vida. Ele já tem batimento cardíaco. Ele já tem batimento cardíaco. E eu não esqueci, Aline, porque são tantas atribuições em conselhos. Eu sou delegada nacional de saúde. Também. Faço parte também da comissão como suplente do CMDM do município. E entendo minimamente, porém o suficiente, sobre saúde pública. Vamos lá. Vamos levar para esse campo. Além de falar de um indivíduo com garantias de direito à vida, ao desenvolvimento, nós temos um SUS colapsado. Isso é fato. Só que vamos tentar olhar para o Brasil, porque o tema, eu vou defender contra a legalização. É se manter do jeito que está, que o aborto ele é crime. Como conselheira de saúde, que entende que tudo começa na atenção básica, primária. Eu aprendi, como usuária simples, que a política da prevenção ela é mais barata. O que é a política da prevenção? É a política da informação. Excelente. Não é você procurar a saúde pública quando o mal já está feito, quando você já está doente. É você fazer rotina. Então, vamos lá. O que eu tenho na oferta da atenção básica no SUS? Informação, que é passada, inclusive, em escolas do Estado. A educação e orientação reprodutiva. Não falo de orientação sexual, porque eu sou contra. Não quero nenhum filho meu submetido a aprender determinadas práticas. Isso é um ambiente... Existe, né? Eu vivi isso. Isso é um ambiente muito pessoal e individual de cada ser humano, de cada pessoa com suas crenças. Mas a educação reprodutiva, que é bem diferente, ela, conforme o indivíduo, 14 anos, ele já começa a ter entendimento, que também é aquela fase de hormônio. Eu acredito que nós já passamos dessa fase. Então, a escola ela é um ambiente de educação continuada. E o jovem, ele deve aprender a informação, não somente para prevenir DSTs, mas para prevenir também uma gravidez indesejada, entender como o seu sistema reprodutivo funciona, como a sociedade em si funciona. Entender que dentro da oferta SUS não é para quem é pobre, SUS é para todo mundo, ele é universal. Ele é um princípio de universalidade, de igualdade e equidade. Aos poucos eu vou explicando o que significam esses princípios, essas diretrizes conforme a Lei 8080. Mas, enfim, o que o SUS, que é universal, que é para todo mundo, diz, né? Dá para você. Além da instrução continuada da prevenção, do cuidado. É métodos contraceptivos, que já foram discutidos por séculos, sobre ser pecado ou não. Eu não quero entrar nesse meio, apesar de ser cristã, da religiosidade. Mas o SUS, ele te oferece preservativo masculino, preservativo feminino, orientação. DIU, não é aquele DIU bom de Mirena, mas o município, cada município ele pode decidir a sua política em relação a isso.
Não precisa de entes federativos do Estado nem da União para que isso aconteça. Inclusive, Jundiaí, uns anos atrás, teve um mutirão de colocação de DIU e dispositivo anticontraceptivo subcutâneo no HU. Mas nós temos o DIU de cobre, temos muita informação e temos o uso da pílula. O SUS, universal, lindo, equânime, como só ele funciona na informação e na prevenção. Eu entendo que hoje a sociedade que busca o aborto é porque talvez essa informação não chegou até ela. Eu vou te interromper só para complementar o que você tá falando, para fazer uma pergunta, para não perder também o fio da meada, fazer uma pergunta para Mariana. Mari, se o aborto for legalizado, né, a prática do aborto for legalizada, como que não existiria a chance de as mulheres se preocuparem menos com métodos contraceptivos? Assim, banalizar? Se a prática for legalizada. Tipo assim, já que é legal, se eu engravidar, eu vou lá e aborto. Se ela for descriminalizada. Isso. É descriminalizada. Descriminalizada, acho que Eu acho pouco provável, porque nós temos dados internacionais que comprovam que em países onde a prática foi descriminalizada, nem legalizada, que há países que é legalizado, né? Mas em países em que a prática foi descriminalizada, a gente teve uma queda, não muito grande, mas uma queda relevante a nível de dado, a nível de pesquisa, uma queda relevante na procura pelo serviço. Porque descriminalizar o aborto não é só simplesmente falar, agora pode. É inserir dentro do mecanismo do SUS, como ela trouxe, uma série de dispositivos para que se complemente essa busca ao aborto. Então, por exemplo, você engravidou de uma forma indesejada, você vai procurar o Sistema Único de Saúde porque você quer fazer um aborto. E lá tem você vai encontrar uma série de mecanismos para ter certeza se é isso mesmo que você quer, uma série de parâmetros que precisam ser criados dentro da nossa legislação, dentro do regimento do que a gente entende hoje como Sistema Único de Saúde, para que a gente consiga fazer uma mínima de uma triagem para que essa mulher consiga acesso ao aborto seguro, legal e gratuito. E aproveitando o que você disse, junto com o que você falou, a gente tem uma barreira muito grande para a educação de reprodução sexual, vamos colocar nesse termo, de reprodução sexual nas escolas. Eu acabei de sair de uma reunião, de uma frente parlamentar na Câmara, isso aqui só vai ao ar em maio, mas quando a gente está gravando, eu acabei de sair de uma reunião de uma frente parlamentar na Câmara contra o Plano Nacional de Educação. E para além das ilações, para além das suposições que são feitas, há uma barreira muito grande para que se fale das questões de sexualidade e das questões sexuais dentro da escola. E a gente precisa ultrapassar essa barreira para conseguir fazer essa educação efetiva. Já discordo, porque a sexualidade, ela é individual. A educação reprodutiva é bem diferente. Mas elas são coisas que caminham juntas. Não necessariamente. Elas caminham Isso é uma invasão, é uma violação de direito. Bom, eu entendo. Eu entendo como uma violação de direito. Como que eu vou discutir na rodinha, em público dentro da escola, a minha orientação tão peculiar que é a sexualidade? Ela é individual, ela é íntima, ela é pessoal. Ela não é algo para ser levantado bandeira na rua. Não, mas não se trata disso. Nós temos... É porque tem diferença. Não, educação, orientação reprodutiva. Não, sim, tem sexualidade. E eu acho que você, como profissional da área, de convir comigo que existe... eu absolutamente compreendo as diferenças. Só que eu acho que elas são complementares. Como eu digo que elas andam juntas, é porque elas são... Eu entendo dentro no universo adulto, talvez. Mas infantil, adolescente, não. E aqui a gente está falando de educação, tanto para crianças quanto para adolescentes. E há uma diferenciação. A gente vai tratar de identidade, das questões mais profundas, dentro de uma idade razoável. Mas essa não é o cerne da questão. A partir da adolescência. Essa não é o cerne da questão. O problema é que nós temos uma barreira muito grande para que esses assuntos venham à tona dentro do ambiente escolar. E isso é remetido automaticamente à família. E quando a gente remete essas questões, tanto de educação reprodutiva, quanto das questões sexuais outras que não da reprodução, nós temos um problema. Porque
nós temos gravidezes que são resultados de estupro de vulnerável. Nós temos crianças e adolescentes... Criança não menstrua, né? Mas enfim. Não, Quase depende. criança. 11 anos, 10 anos. Que Tô tentando ver Sim. qual que é a colocação da faixa Eu era uma etária. criança que tinha regra. Então, aos 11 anos, eu era uma menina, uma Veja, criança. Então que vamos tive tratar regra, por já crianças. era apta à reprodução. Então, vamos tratar por crianças e adolescentes que estão engravidando e toda a gravidez, quase toda, tirando aquelas que são entre eles, né? Mas quase toda a gravidez que de uma criança e de uma adolescente, é estupro de vulnerável. E a gente tem dados do ano passado, do Anuário de Segurança Pública e de Violência, de que a maioria exorbitante dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontece dentro de casa por uma pessoa muito próxima, quando não é o próprio pai ou padrasto. Então, a gente não pode, por responsabilidade ética, não pode apenas deixar que essa discussão fique no âmbito familiar. Porque é no âmbito familiar que essas violências acontecem, se reproduzem e se multiplicam. Sim, uma grande escala realmente acontece no âmbito familiar, até por uma questão de afrouxamento legal da pena. Então, infelizmente, a legislação no Brasil hoje, o afrouxamento, ele não dá segurança à vítima. Infelizmente, Mariana, mas isso é um âmbito que daria um outro podcast interessante para a gente conversar. A gente pode voltar. Só que a gente tem que pensar no hoje. O aborto no Brasil ele é legalizado, sim, quando há risco à vida. Ponto. E a sociedade precisa saber disso. Sim. Agora, como prevenir? A gente tem que fazer a separação. Só que a legalização de hoje, cada caso. ela é insuficiente. Olha, eu sou contra. Não deve legalizar. Eu vou dar um exemplo para vocês e vem polêmica. Eu sou uma mulher adulta, casada há 16 anos, 3 filhos, já com filho adolescente e uma pequenininha. Tenho um pré, um adolescente e uma criança. Eu sou mãe, eu cuido, zelo, assim como meu marido, pela segurança dos meus filhos. Que Deus nos livre e guarde aconteça alguma coisa comigo, vítima de abuso sexual, vítima de violência. Eu sei aonde que eu tenho que procurar a interrupção, onde que eu tenho que procurar evitar a proliferação de uma DST. Uhum. O SUS faz isso, o SUS ele te oferece. Sim. E não é um trabalho centralizado, fechado, não. Ele é de rede. Sim. É psicossocial, é saúde, é intersetorial. intersetorial. Então é um trabalho amplo. Agora, vamos aproveitar isso e entender como que é a realidade do Brasil hoje, do investimento SUS e do funcionamento. Que é um programa que deveria ser muito maior, porque ele é bom. Só que ele não consegue funcionar para todo mundo. Não garante a universalidade. Então, vamos lá. Lembrando que o aborto ele é legalizado no Brasil com algumas ressalvas. Porém, a descriminalização, ela só vai garantir que eu não desejo aquela criança, que eu tive como prevenir o acontecimento. Se fui vítima de algo, eu tenho lei que me ampara para interrupção, que fique muito claro isso. O aborto legalizado existe ressalva no Brasil, sim. Está no Código Civil. Certo? E eu tenho um financiamento SUS hoje, graças à Emenda Constitucional 95, que nós, nos bastidores da saúde, conselheiros e usuários mais ativos, nós entendemos e chamamos de PEC da morte, que é uma herança maldita de um governo ruim. O que fala essa Emenda Constitucional? Só de 2018 a 2022, ela congelou mais de 64 bilhões de investimentos na saúde. O SUS não avança. A população cresce, a população envelhece e o SUS não aumenta. E conforme as pessoas vão envelhecendo, elas vão adoecendo. As doenças pré-existentes vão acontecendo. Passamos agora por uma crise sanitária global, que inchou a oferta da saúde. A economia foi abalada, as pessoas que tinham plano de saúde migraram para o SUS, que é um direito, porque todo mundo paga imposto e o SUS é universal e ponto. Aí, vamos montar um cenário hipotético. Em uma cidade, mais ou menos o porte de Jundiaí, 520 mil habitantes, nós temos um equipamento municipal referência em saúde de média e alta complexidade, cenário hipotético, tá, Aline? Quase igual ao São Vicente, onde, nesse cenário hipotético, eu tenho um hospital que tem 4 centros cirúrgicos, 4 centros cirúrgicos de eletiva e 3 de retaguarda. O que significa isso?
caso de trauma, de gravidade. Só que esse hospital não atende só a minha cidade, de 520 mil habitantes. Ele atende mais 6 cidades, num total de 7. Aí, eu tenho uma população envelhecendo. Eu tenho uma população crescendo. Eu tenho um acidente o tempo todo em estradas e rodovias. Como que eu dou conta de garantir a universalidade e a equidade? Sendo que a maioria, eu bato no conflito da equidade um contra o outro. Eu tenho cirurgia de hérnia, eu tenho cirurgia cardíaca, eu tenho cirurgia de correção ortopédica. Só aqui, na nossa cidade, tem uma fila de mais de 5.200 pessoas aguardando quadril e joelho. E onde que opera? No Hospital Municipal São Vicente de Paulo. E eu ainda não tenho no Hospital Regional uma repactuação de saúde. Justamente porque eu bato em conflito com a Emenda Constitucional 95. E eu tenho que seguir à risca a Lei Complementar 141. Sendo que, nessa lei, a União e o Estado têm a obrigação de investir até 12%. Mínimo 12% da receita corrente líquida, com base no PIB dos seus entes federativos. Não falo ainda da receita corrente bruta. Mas no município, por lei, da Lei Complementar 141, eu tenho que investir 15% na minha saúde, seja ela básica, que é competência única e exclusivamente do município, e se aporte das médias complexidades até a alta. O nosso município investe quase 30%, é 28,8% da receita corrente líquida, com base no PIB, em saúde pública. Aí, beleza, entendemos, eu gosto de explicar, contextualizar bem. Entendemos esse cenário. Tem uma população grande e mais 6 cidades que eu tenho que dar suporte, certo? Aí, acontece o afrouxamento de um crime, porque matar é crime. Tá? Se a vida, tá no Código Penal. Se a vida é crime. É vida. No caso, um bebezinho no útero da mãe. Mas você entende que isso não é consenso? A gente tá Calma, discutindo não, eu entendo. algo Deixa eu que só, não é consensuado. Deixa eu só concluir. É que é hipotético. Sim. No enfeite do cenário com os dados que eu trouxe, ele é hipotético, para não citar nomes, porém eu fiz comparações ao que acontece no município de Jundiaí, na nossa cidade. Aí, acontece o afrouxamento de um crime. O aborto, que é crime, a prática de você fazer em si, causar em terceiros, é crime, tá no Código Penal. Basta dar um Google e verificar. Se eu não me engano, é o artigo 125, 126, que fala sobre isso. Só que eu não conheço, confesso, que apesar de saber que é crime, eu não conheço nenhuma mulher que se submeteu ou que foi vítima, que foi presa ou prendeu alguém pela prática. E tem de 1 a 3 anos, de 2 a 4, enfim. Mas, enfim, eu tenho um caso de uma saúde inchada que eu preciso garantir acesso. Para coisa grave. Uma população envelhecendo, pessoas tendo comorbidades, doenças pré-existentes, agravo, e eu não consigo dar atendimento adequado em tempo oportuno. Isso é mais grave. Sendo que eu tenho que lembrar, e que as pessoas precisam saber, que o SUS ele dá informação, ele dá meios de você prevenir uma gravidez, exceto com ressalvas de abuso sexual, de intelectual, enfim. Eu, se fosse vítima de uma violência sexual, que procurasse o Sistema Único de Saúde, toda a rede, e não conseguisse interromper, eu teria o bebê. Sendo muito sincera, isso já foi pauta de discussão na minha casa. E o meu marido concordou. Porque nós entendemos, e não é uma avaliação cristã, porque tem muito ateu que defende a vida acima de tudo. Sim. Certo? Então, vamos lá. Se fosse vítima de uma violência sexual que gerasse uma vida dentro de mim, jamais eu teria o direito a interromper essa vida. Porque ela justamente por entender que ela é independente de mim. O que eu acho muito bacana, até trazendo para um cenário atual, aconteceu há pouco tempo uma artista, uma moça jovem, acho que de 22 anos, que foi vítima. Clara Castanho. Uma moça jovem, bonita, bem vivida, muito bem orientada. Não sei a religião que ela pratica, a fé que ela professa, mas ela teve um ato humano. Eu fico até arrepiada. Na verdade, sobre ela isso. só teve a criança porque ela descobriu, depois que já passou já o tempo. Já estava de 8 meses, Ela já estava de 8 Mas meses, independente, 7 eu vi uma meses. entrevista dela falando que mesmo se houvesse a possibilidade, se ela soubesse antes, ela não faria, porque é uma vida que não é dela. É uma vida. Excelente. E ela teve uma conduta decente, humana, legal, lícita, de ter a criança, e ela disse, eu não estou apta a dar amor, carinho e criar. Mas aquela vida aconteceu,
de uma força independente da minha vontade, mas ela tem o direito de viver. E eu tenho o direito de não querer vínculo. Foi exatamente isso que ela fez. Só passar agora a vez para Mariana, para ela te responder e já fazer as considerações finais, porque a gente tem tempo aqui. Já acabou. Aí depois a gente passa para você fazer uma breve consideração final também, antes da gente encerrar. Eu tava tentando recriar o caminho que você fez de uma boa explanação do funcionamento das verbas, empenho de verbas dentro da estrutura de saúde. E o final, se eu entendi, é que há situações que merecem mais empenho financeiro de verba do que outras. É isso? Não, não é isso. É o sistema de saúde como ele está hoje. Não, sim. Aí você não falou disso. Aí no final você disse, há coisas que são mais urgentes que outras. Risco à vida é mais urgente, é equidade. Isso está no SUS. Então, nós estamos falando da questão de risco à vida. Quando a gente entende que nós temos uma mulher que, se ela não tiver acesso ao aborto seguro, legal e gratuito pelo Sistema Único de Saúde, ela vai, porque elas fazem isso, não sei o que estou dizendo, elas fazem, é dado, elas vão recorrer a um aborto clandestino. E que na grande maioria das vezes, em 45%... É uma questão individual de escolha. Então, é esse o ponto. É moral, é pessoal, é uma escolha pessoal. Então, acho que é esse o ponto, é que é o maior ponto o maior ponto disruptivo que a gente tem aqui, eu Aline. entendo que o Estado ele não tem o direito de invadir na decisão individual de uma pessoa. Mas veja, você se diz uma pessoa conservadora e eu tenho certeza que você é liberal na economia. Com certeza. Então, e no Brasil e em alguns outros países, nós temos uma aberração teórica, com todo respeito, aberração é um termo técnico, uma aberração teórica onde as pessoas... Se a gente observar a questão do aborto no eixo vertical da bússola política, vamos colocar assim, a gente começa a tratar o aborto como um evento privado, que ela falou, é um evento de foro íntimo, um evento privado. E quem é contra a descriminalização do aborto está, na verdade, pedindo mais Estado. Está pedindo que o Estado intervenha numa escolha pessoal da pessoa. O Estado vai dizer, não pode. Ponto. Não pode porque está na Constituição, porque não pode. Isso é uma intervenção estatal na vida de uma pessoa. E quando a gente coloca que é uma aberração teórica, é porque os liberais têm como uma palavra-chave a liberdade. Então nós estamos colocando o Estado para interferir na liberdade da pessoa. Mas a aberração está em eu sou conservador nos costumes, então isso é jogado para a pauta de costume, mas eu sou liberal na economia. Então o Estado pode intervir na vida privada, só que não pode intervir na vida econômica. Isso, teoricamente, não funciona, teoricamente é uma aberração, dentro da academia a gente falaria que é uma aberração de propósito, e na prática fica essa balança desregulada de que, então, o Estado pode interferir na vida privada, mas em alguns aspectos não pode. Ela colocou alguns aspectos que é de foro íntimo. Aí o Estado não pode interferir. Então, não há uma métrica razoável, teórica, científica, pragmática, razoável, para que os conservadores no costume, liberais na economia, definam até onde pode ir o Estado. E isso é uma confusão entre eles. Porque eu, enfim, debato com vários, isso, converso na realidade, com vários. não é. Um conservador liberal na economia, ele entende amplamente. Não, Mariana, mas você, há uma, qual a sua há uma concepção, confusão. a sua ideia de Estado laico? Você consegue razoavelmente me explicar qual é o teu entendimento de Estado laico? Eu consigo, mas eu não vou, porque não, absolutamente fugir não um é, pouco do não é foco o da tema. questão. É porque só tem um detalhe. O Estado, ele não tem que se meter na vida das pessoas. O Brasil, na sua Constituição da República, o que significa Estado laico? Isso é muito antigo. É simplesmente o Estado não se meter contra a igreja. Como que o povo tem força? No voto, no poder do voto. E o povo vai votar num conservador ou não? O Estado laico é um Estado que não Para os professa seus representantes. uma fé. Mas respeita todas. Isso é um Estado laico. Ele não O Estado pode professar não uma se fé. mete, E respeita. mas ele respeita. Só que a religião, absolutamente, não pode pautar diretrizes legislativas de constituição não de um pode, país. Pode, porque o povo elege seus representantes. Mas veja, Conforme ele pode, deseja. não pode. Não, claro que pode. Tanto é que não há Porque nenhum não se empecilho legal trata, sobre não isso. se trata, por exemplo, do que você acha nem do que eu acho.
Se trata de um coletivo que é muito maior que eu, você, que a Aline, e que a sociedade em que a gente pretensamente imagina que representa. E, cientificamente, nos dados, nós temos que as mulheres abortam. Por opção, por escolha individual. Pode ser por escolha individual, Veja pode os ser países pode ser por onde o aborto falta foi de legalizado. opção. Olha onde os países Eu queria onde o muito aborto foram conseguir terminar o legalizados. raciocínio. Não, é sério. Vamos analisar. País onde o aborto foi descriminalizado, ele é permitido. Os índices de oferta de aborto diminuíram? Não. Cresceram. Razoavelmente Não, diminuíram. não. Se você parar para analisar Não, eu posso Argentina, te Cuba, mostrar. Estados Unidos, observa aquela instituição da Margaret Sanger. Eu posso te mostrar os dados Então, atualizados houve que um se comércio, houve uma manobra capitalista liberal de economia, quando se instituiu, acho que em 1970 alguma coisa, 1870, uma organização, um instituto nos Estados Unidos, através de uma feminista chamada Margaret Sanger, uma enfermeira, que defendia o controle populacional e fundou uma clínica de aborto. Houve uns contratempos que ela teve que fugir, sair, enfim. Mas a clínica está aberta até hoje. Mas o lobby, O lobby, e é um independente comércio da de área, venda do resto da vida. Mas é Aquele bebezinho que é torturado no ventre, porque 12 semanas já é um bebê formado. Já tem toda a característica de um ser humano. Ele tem sistema nervoso central, neural, batimento cardíaco. Eu recomendo aos telespectadores de pesquisarem um documentário chamado O Grito Silencioso. Isso foi apresentado há umas décadas atrás na Casa Branca. Sim. Só que a curiosidade desse vídeo, que ele é real, são fatos reais, o médico que relata, ele era um fetologista. Então, gravaram como que funciona a interrupção de uma vida de 12 semanas. O bebê, ele é claramente torturado. Ele está com uma frequência cardíaca, acho que de 140. Quando a introdução do equipamento abortivo no colo intrauterino, ele dispara para 200 e ele tenta se esquivar. E aparece o procedimento de uma vida sendo mutilada, dilacerada. E detalhe, o médico Mas você sabe que executava... isso, para quem quer abortar, não faz a menor diferença. Aí que tá o problema, faz. A longo prazo ele faz e eu vou chegar lá. Não faz. Então, no vídeo, é importante que as pessoas tenham acesso ao conteúdo, à informação, para tirar suas próprias deviam conclusões. estar lendo a OMS, deviam estar lendo a resolução de Não, a OMS, deviam estar lendo a gente tem que resoluções pensar pautadas, em né? discussão Brasil. A gente está falando de região, de Brasil. Você sabe que do o Brasil acontece, faz parte, tem parte sim, na do que OMS, tem acontece parte na aqui. E tem muita ONU. coisa que a OMS faz que depois, no final, ela se retrata e olha, desculpa, não deu certo, foi medida equivocada. Então, vamos lá. Países onde o aborto foi descriminalizado, essas mulheres elas podem ficar estéreis, porque é um procedimento invasivo, de alto risco. Quem já fez uma curetagem na vida, para quem não sabe, é introduzida uma pinça que faz uma raspagem, é sensível. Qualquer erro pode causar a esterilidade daquela mulher, da vida reprodutiva dela. Mas a O porcentagem aborto é grande. baixa. Não é. Não, é muito Não baixa. é. É muito Porque quando baixa. a mulher ela dá entrada no Violência equipamento... obstétrica, a porcentagem de violência obstétrica que deixa as mulheres com dilacerações profundas a vida inteira é muito maior do que a taxa das mulheres que ficam estéreis porventura de um aborto Só que feito. existe também a esterilidade psicológica. Eu fiz uma anotação aqui que eu acho muito, muito pertinente sobre isso. Eu queria muito terminar o meu É porque tem mulheres que fizeram um Queria aborto muito. em idade reprodutiva de 20 a 40 anos, que a longo prazo, que elas entenderam com amadurecimento que não deveriam ter feito. E trago também a Zezé Luz. Procure quem é Zezé Luz. É uma mulher extraordinária, ela é nordestina, faz um trabalho junto à criança, adolescente, à mulher, à família, à cidadania. Ela foi vítima de violência sexual. E teve a infelicidade de muito jovem imatura abortar. Se arrependeu muito. E hoje ela faz exatamente aquilo que eu defendo. A política do acolher. Do você trazer a mulher para perto de você, como a tua mãe fez, Aline. Que mulher sensata. Decisão sensata. Que bom que ela teve um amparo familiar para acolher e você tá aqui hoje. Isso é maravilhoso. Mas é raro. É raro, mas é aí que a gente entra, como mulheres com conhecimento, que entende de legislação de saúde, aquela mulher da ponta, aquela gestante que está com uma vida dentro do útero por alguma razão, de inconsequência, de violência, enfim, ela precisa que nós possamos dar as mãos a ela,
acolher e falar, olha, você não está sozinha nisso. Vamos trabalhar junto. Como que a gente pode se ajudar? É a política de humanização que está faltando no Brasil. Thaís, eu vou te interromper para Mariana concluir o raciocínio dela e a gente finalizar, porque a gente não tem mais eu tempo. acho que esse podcast ele pode ser extenso para uma outra edição. Eu até me perdi, mas para eu encerrar, a gente tem um ponto de... A gente não vai convergir, né? Porque a concepção de vida, ela tem uma concepção que é mais dogmática, eu tenho uma concepção que é estritamente técnica, e são visões que, historicamente, elas não convergem. Raramente essas visões convergem, né? E muito respeitosamente o debate é assim mesmo, né? Eu acho que não haveria nenhum cenário em que eu seria favorável à continuidade da criminalização do aborto. Talvez a única coisa que me fizesse repensar o ponto é se o abandono paterno também fosse crime. Porque a gente está falando de uma sociedade aqui no Brasil que faz com que a maternidade seja compulsória. Por todo o exposto pela Thaisa, a maternidade ela é compulsória no Brasil. Você basicamente não tem a opção de não ser mãe se você engravidar. E quem escolhe, como ela coloca, e quem escolhe por opção própria interromper uma gravidez, está sujeita a morrer em procedimentos clandestinos, e está sujeita a ser presa, muito embora os casos de prisão sejam raríssimos. E ainda assim, as mulheres optam pelo aborto, porque a maternidade ela é absolutamente compulsória, ela é, na grande maioria das vezes, cruel, e, em contraste com isso, nós temos uma paternidade que ela é opcional. Não é à toa que nós temos mais de 5 milhões de pessoas que não têm o nome do pai na certidão. Porque foram homens, eu odeio esse termo, mas eu vou usar, porque foram homens que abortaram os seus filhos. E vida que segue para eles, tranquila e naturalmente. E a gente não se debruça nisso, mesmo sendo um direito garantido pela criança, tanto na Constituição quanto no ECA. Então, nós temos uma sociedade que obriga que as mulheres sejam mães, porque não permite que essa gestação seja interrompida voluntariamente, porque assim ela decide. E se a gente for mais embaixo, nós estamos querendo criar debate sobre o funcionamento de um órgão. Eu ouvi esse debate anos atrás e isso ficou na minha cabeça. Ninguém vira para você e fala, você vai doar o seu rim, você vai doar o seu coração. Mas eles falam, você não vai abortar. Salvo todas as concepções dogmáticas que eu respeito, incluídas nisso, nós estamos criando debate em cima do funcionamento de um órgão que só nós temos. Esse é o maior tipo de controle de biopoder que pode existir em cima de um corpo humano. E é em cima do nosso corpo. Porque aí, um pouco mais profundamente, só para encerrar, na visão mais geral e teórica, o útero das mulheres, ele serve a 2 objetivos. Gerar prole, para garantir que as posses da família fiquem no herdeiro, e gerar mão de obra. Por isso é tão importante o controle sobre esse órgão que só nós temos. Isso é uma discussão profundamente feminista que eu não vou abordar mais profundamente aqui, mas é isso. Só tem um detalhe. O advocacy a gestação, a maternidade, ela não é compulsória, ela é escolha. Não, o ato sexual é uma escolha. Não é. É claro que é. Nem sempre. Quando não é, existem mecanismos de você... Por exemplo, como você comprova um estupro marital? Escolha. Um estupro marital, você está me dizendo que é escolha. Escolha, Mariana, mas o caso, eu vou só concluir o meu raciocínio, sendo bem sincera. Bem rapidinho pra gente encerrar. Vamos lá. Tem violências e forças que a gente não escolhe, que a gente não prevê, assim como um câncer, uma doença. A gente não prevê, mas elas acontecem e a gente tem que dar a devida atenção. O caso de uma gestação, um estupro, um abuso, uma violência, uma barbárie, a gente também não tem como escolher. Às vezes acontecem contra a nossa vontade.
Por mais que se tome cuidado, infelizmente, existe até um afrouxamento, como eu falei anteriormente, sobre a pena de quem causa. Parece que o Estado, por se meter, por interferir, ele acaba facilitando o crime, a procura, porque é um comércio, a exploração sexual. E eu falo com propriedade de causa, porque esse sotaquezinho arrastadinho é de uma filha do Marajó, de Belém do Pará. Então eu conheço a realidade da vulnerabilidade, da violência e do comércio. Só que tem um detalhe, a gravidez, ela não é compulsória não, ela é escolha. Uma freira não engravida se ela não quiser. Ela não tem atividade sexual, Não dá para banalizar. É escolha. Nós temos como prevenir uma gestação. Em alguns casos, não. Porém, o Código Civil, ele te dá um amparo de você interromper. Que eu não concordo, mas ele está na lei. Eu não vou discutir isso. A questão é, temos coisas mais urgentes para falar, como a prevenção, o cuidado, o acolhimento a essa mulher. Para que no futuro ela não seja mais um número na estatística de uma mulher que se arrepende, que desenvolve problemas depressivos, mentais e venha morrer. Gente, vou ter que interromper esse debate, porque Ai, não que pena. temos mais tempo. Eu acho que tem muito conteúdo aí para a gente trazer novamente, para trazer vocês duas aqui, para a gente debater a questão de educação sexual e várias outras vertentes, né? Mas quero agradecer sua presença, Thaís, Prazer, sua presença, Aline. Mari, que eu acho que foi um debate muito rico, que eu acho que o objetivo desse programa eu costumo falar que se der pra gente abrir um grauzinho que seja na mente aí das pessoas, independente pra que lado aí que elas vão pensar, eu acho que já vale a pena, o intuito é mexer mesmo. Muito obrigada e vou convidá-las para novos debates, porque Será eu adorei. Prazer. Mariana, prazer finalmente te conhecer. Deixa as redes sociais de vocês, para quem quiser seguir e saber mais, para que vocês possam colocar mais a opinião de vocês lá, Mariana, para por quem favor. não conhece. Bom, vou falar pra cá. Olha para a Bom, câmera. minhas redes sociais é muito simples, é @Mariana Janeiro, em todos, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu também quero deixar aqui o Instagram da Rede Valentes, que é a organização civil que eu sou presidente até, quando vier ao ar não serei mais presidente, mas que eu fundei e que eu presidi até pouco tempo atrás, que é @Rede Valentes Oficial. É isso. Bom, foi um prazer. Pena que acabou tão rápido. Eu sou a Thaisa Salviano, meu Instagram é salviano.thaisa, THAIZA. Vou te seguir, Mariana, acompanhar o teu trabalho. Peço a vocês que, se gostaram do conteúdo, siga a Mariana, me siga a Aline, porque tem muito assunto para causar e que é importante a gente falar, porque afinal isso. representamos a sociedade civil em uma pequena parcela, né? Eu venho do núcleo conservador, né, cristão, defendendo a saúde pública a nível nacional, também represento em algumas organizações e entidades voltadas à garantia de direitos. Então, siga lá na rede social se você gostou e aproveite para pedir, Aline, segue, curta e compartilhe esse conteúdo. É isso aí. Obrigada. Pode abalar, pode causar, mas nem por isso a gente vai deixar de falar. E se você gostou, dá um like, ativa o sininho das notificações, me segue no YouTube, eu tô no Instagram como Aline Bergamini, @Aline Bergamini, e também no Instagram do Pode Causar, @pode_causar, e segue a gente lá. Um grande beijo para todo mundo que acompanhou esse debate até aqui e até o próximo vídeo.